Estamos no rio Han, entre as fronteiras das Coreias, na província de Gyeonggi-do, no extremo norte da Coreia do Sul, mais precisamente na latitude de 37 graus 48 minutos 13 segundos norte e longitude de 126 graus 39 minutos 53,5 segundos leste. Neste momento, uma pessoa está sendo entrevistada, portanto, um ser humano, no caso, um coreano. Os coreanos se distinguem dos demais seres humanos pelos seus olhos menores, suas estaturas menores, seus formatos de rostos arredondados e também pelos seus nomes característicos. O coreano em questão se chama Kim Yong-hon. Os seres humanos são animais mamíferos bípedes que se distinguem dos demais mamíferos, como o morcego, ou quadrúpedes, como o elefante, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça com os dedos, o que, por sua vez, permite a manipulação de precisão. O telencéfalo altamente desenvolvido, somado à capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu aos seres humanos a habilidade de manejar canetas para escrever em papéis. O papel. Ao contrário dos coreanos, dos elefantes e dos morcegos, não é um ser vivo. O papel é um material com base de celulose e outros compostos químicos, e um de seus principais objetivos é poder ser tingido. Nos últimos tempos foram produzidas cerca de 518,4 milhões de toneladas de papel todos os anos em todo o planeta, sendo que uma boa parte desse papel é tingido por canetas. As canetas são utensílios criados por John Jacob Lowell em 1888 e utilizam tinta para criar gravuras em outros objetos, como por exemplo um documento, que é feito de papel. O jovem Kim Yong, apesar de não produzir papéis ou canetas, utiliza desses itens frequentemente, sendo uma das vezes utilizado para assinar um documento, o alistamento sul-coreano obrigatório. A utilidade principal do alistamento sul-coreano obrigatório é capacitar seus cidadãos para fins militares. O jovem Kim Yong é um coreano, portanto, um ser humano. No entanto, o jovem Kim Yong, querendo ou não, iria se alistar para o exército sul-coreano. O exército é a força terrestre das forças armadas de um país, que tem como dever proteger o território do país e seus habitantes em caso de possíveis ou comprovadas ameaças. Ameaças são atos ou acontecimentos que intimidam ou geram situações consideráveis desfavoráveis, mas ou perigosas para alguém, um grupo, instituição, nação ou até mesmo população, e que muitas vezes são causados por seres humanos. A Coreia do Sul tem esse nome pois já foi parte da Coreia original, sem estar dividida, mas foi estimulada por ameaças. Ameaças direcionadas a alguém, um grupo, instituição e população são muito comuns na história dos seres humanos. Ameaças podem gerar conflitos. Conflitos são choques entre duas ou mais partes. Um bom exemplo são as guerras. Guerras são conflitos entre dois ou mais grupos com o objetivo de impor supremacia sobre determinado assunto, território ou desejo, utilizando jovens, que participam do exército como o Kim Yong. A guerra mais famosa que já aconteceu foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito armado que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945, com o objetivo de impor supremacia, e que abrangeu diversos países e grupos, como por exemplo os soviéticos. Soviético é aquele natural ou naturalizado na União Soviética, que foi um grupo de países que se integraram à antiga Rússia e partilhavam dos ideais socialistas. Socialistas são aqueles que defendem ou vivem da filosofia do socialismo. O socialismo, por sua vez, é uma filosofia política que tem como uma característica a propriedade social do Estado-Maior sobre os meios de produção. Alguns estudiosos dessa filosofia são Karl Marx e Friedrich Engels. Ao final da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética se consolidaram como potências globais, uma seguindo o socialismo e a outra o capitalismo.
O capitalismo é uma filosofia política que tem como uma das suas principais características a propriedade privada dos meios de produção. O socialismo e o capitalismo se opõem um ao outro, e quando algo se opõe a alguém, um grupo, instituição ou população, se torna uma ameaça. Com uma ameaça vinda de cada potência global, surge um conflito, a Guerra Fria. A Guerra Fria ocorreu entre os anos de 1947 a 1991 e tem esse nome pois não houve nenhum conflito direto entre as duas potências, mas sim entre seus aliados. E esses conflitos tiveram interferência das suas duas potências. Interferência é a ação ou efeito de intervir no desenvolvimento de algo. Um desses conflitos que teve interferência foi a Guerra da Coreia. O conflito armado da Guerra das Coreias ocorreu entre os anos de 1950 a 1953 e foi resultado das ameaças e influências de uma potência global com seres humanos que têm um polegar opositor e um telecéfalo altamente desenvolvido e que se opõem em relação a outros seres humanos que têm um polegar opositor e um telecéfalo altamente desenvolvido de outra potência global. A Coreia, que hoje está dividida, foi originária de uma colônia japonesa em 1910. Uma colônia é um território ocupado por indivíduos representantes de uma nação na qual o território não pertencia. Essa colônia fez parte do Império Japonês em expansão pela Ásia e o Pacífico. Os japoneses desse império, que fisicamente além de possuírem polegares opositores e um telecéfalo altamente desenvolvido como semelhança, possuíam o rosto mais comprido e triangular, olhos arredondados e grandes, com sobrancelhas e a boca formando linhas horizontais e culturas diferentes. Expandiram seus territórios, domínios, invadindo não só os territórios militarmente quanto a cultura dos povos nativos, forçando-os a utilizar a linguagem japonesa e a integrando a sociedade com economia e cultura japonesa por um acelerado processo de expansão contra a vontade dos nativos, gerando inúmeras revoltas e conflitos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a rendição do Japão. Causando repercussão da posterior Guerra Fria pelos territórios coreanos, com a parte superior da Coreia se rendendo à proteção soviética, enquanto o sul ficou sob influência dos Estados Unidos, causando grandes conflitos por ambas as partes e uma separação de dois mundos coreanos, acima e abaixo do paralelo 38 Norte, no ano de 1953. Após o ano de 1953, o grupo de seres humanos com polegares opositores e com o telecéfalo altamente desenvolvido, conhecidos como coreanos, se dividiram em dois grupos que geram ameaças uns aos outros até os dias de hoje. Esses grupos são os norte-coreanos, acima do paralelo 38 Norte, e os sul-coreanos, abaixo do paralelo 38 Norte, que são divididos por uma fronteira feita por um muro de mais de 238 quilômetros de extensão completa. Um muro é uma estrutura construída por seres humanos que possuem polegares opositores e um telecéfalo altamente desenvolvido, cuja finalidade é dividir, seja uma porção de terra ou outros seres humanos. O muro da Coreia não divide apenas pedaços de terra, por sinal. O muro da Coreia divide pensamentos, liberdades e, principalmente, divide o que era antigamente uma nação unida. Uma nação, como a Coreia do Sul, é um agrupamento político autônomo que ocupa um território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartidas. Uma dessas instituições é o Exército Nacional, que por sua vez possui soldados que cuidam da divisão da fronteira entre as Coreias do Sul e do Norte. Kim Yong-hon é um jovem sul-coreano que foi chamado para servir o exército na fronteira com a Coreia do Norte. Na fronteira fica o muro, que por sua vez é onde Kim Yong-hon está realizando seus deveres como soldado da Coreia do Sul. O muro onde Kim Jong-un trabalha é um muro feito por uma cerca militar, que por sua vez é feita por metais e compostos químicos para garantirem que os metais não oxidem, diferentemente da Grande Muralha da China, que é feita com pedras. As pedras são um material muito comum por todo o mundo e podem ser utilizadas para construir diversas estruturas como muros, mas não os que Kim Jong-un trabalha. As pedras também podem ser utilizadas para decorar locais como um pátio ou um museu. Um museu é um edifício criado por seres humanos para guardar memórias de seu passado e história, como conflitos e guerras. As pedras do pátio de um museu na Coreia do Norte fazem parte do trabalho de uma senhora. A senhora em questão, Poh Kei-ye. Poh Kei-ye é uma coreana, um ser humano, que por sua vez pertence ao grupo dos norte-coreanos. Talvez não por opção. Aqui podemos ver Poh Kei-ye
realizando seu trabalho com pedras da melhor forma possível. Esse é seu emprego. Limpar. Limpar é um conceito humano criado para deixar as coisas menos sujas e mais agradáveis de serem vistas. As pedras que Pock-Yu limpa devem estar muito agradáveis para que os visitantes gostem delas e retornem para o museu. O museu em questão é o Museu da Guerra Vitoriosa de Libertação da Pátria. Pock-Yu trabalha limpando pedras no museu, provavelmente não por opção. Suas condições de trabalho são obviamente péssimas, precárias e duvidosas. O Museu da Guerra Vitoriosa e Libertação da Pátria fica mais precisamente em Pogankayô, cidade de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, que fica na província de Pyongyang do Sul, mais precisamente em 3902, 2221 Norte e 125, 44, 20, 85 Leste. O Museu da Guerra Vitoriosa e Libertação da Pátria foi construído por humanos a mando de outro humano. O humano em questão era Kim Il-sung. Kim Il-sung era um ser humano com polegar opositor e telecéfalo duvidamente desenvolvido que ditava dos anos de 1948 a 1972 a Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, o líder em questão é Yoon Suk-yeol, um líder eleito pela democracia sul-coreana. Democracia é um modelo de governo criado pelos gregos onde ocorrem eleições onde a população escolhe seus líderes por meio de votos. Mas Kim Il-sung não venceu uma eleição. A democracia sul-coreana, por sua vez, era um pouco duvidosa por conta das interferências norte-americanas no país na época. Já a democracia norte-coreana vem sendo certamente duvidosa desde a época em que se formou até os dias de hoje, onde existem eleições presidenciais, onde há apenas um candidato com polegar opositor e um telecéfalo altamente duvidoso. As eleições democráticas da Coreia do Norte vêm acabando com as vitórias unânimes de Kim Jong-un, desde a morte de seu pai Kim Il-sung, que por sua vez também venceu diversas eleições de forma sem dúvida nenhuma corrupta e duvidosa. O dito nome oficial do país, República Democrática da Coreia, não possui nada de democracia além de falsas eleições onde existe apenas um candidato para liderar e ditar a nação. E esse candidato vive como um deus em sua nação, que na verdade é só um enorme campo de concentração onde ele manda e desmanda na vida de todos os norte-coreanos que não têm opção a não ser trabalhar ou adorar ele, ou morrer. Assim como o Pog-Ye, que não possui nenhuma condição mínima de saúde para passar os seus dias de trabalho limpando as pedras do Museu da Guerra Vitoriosa da Libertação da Pátria. Libertação essa que é difícil saber se ela já se completou. Os seres humanos se distinguem dos outros animais pelo polegar opositor e pelo telecéfalo altamente desenvolvido, e por terem liberdade. Liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou a sua missão. Seres sem liberdade são geralmente animais, que por sua vez são usados por seres humanos para produzirem e servirem de recursos.